Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é o professor, sou o professor Daí, certo? Eu vou trazer aqui para vocês algumas questões teóricas sobre queda livre, para vocês poderem revisar os conceitos de queda livre em geral. E a melhor forma de fazer isso é resolvendo questões e discutindo questões, certo? E aí eu vou trazer aqui 3 questões, bem simples, mas que a gente pode resumir basicamente tudo sobre queda livre aí, na teoria, beleza? Então acompanha aí com calma, certo? Qualquer dúvida é só voltar o vídeo aí. Eu vou ler com calma aqui a primeira, e aí vou discutir cada afirmativa aí até chegar na resposta, beleza? Então a primeira aqui, ele fala o seguinte: essa é a alternativa correta. Bom, vou destacar aqui, certo? Com relação ao movimento de queda livre. Então letra A, tá? Eu vou ler aqui as afirmativas e vou discutindo com vocês, ó. Letra A, corpos que caem em direção ao solo sob a influência da gravidade e das forças de arraste movem-se em queda livre, certo? Gente, queda livre não é só a questão de puxar para baixo, de estar puxando os corpos para baixo, não. Essa ideia que ele dá aqui de força de arraste e gravidade sim, mas essa ideia de força de arraste, como se tivesse alguma coisa a mais puxando, só isso não define queda livre. Então, queda livre, o conceito em geral, só relembrar aqui para vocês, tem a ver com soltar um objeto de uma mesma altura, por exemplo, um objeto ou 2 objetos, é melhor, a gente pode comparar, de uma mesma altura, independente da massa, ou seja, independe da massa, ok? Se você abandonar eles da mesma altura e tem um fator, ignorar a resistência do ar. Então, na queda livre, você ignora a resistência do ar, certo? Você considera como nulo. A altura, você está abandonando os corpos, você está comparando, tem que ser a mesma altura, ok? E no mesmo instante, no mesmo tempo, tá? Você vai abandonar um corpo, tem que ser ao mesmo tempo. Se você joga esse corpo, joga esse objeto, aí já não é mais queda livre, ok? Já é um lançamento. Então, queda livre tem algumas condições. Não basta somente ser gravidade e força puxando para baixo. Isso aqui é falso. Como ele quer a correta, vamos para a letra B. A letra B fala o seguinte: no movimento de queda livre, certo? Os corpos caem com velocidade constante. Gente, o que está com velocidade constante é a aceleração da gravidade. A velocidade ela vai aumentando, certo? Gradativamente, em intervalos de tempos iguais, tá? Até chegar no solo. Então, um objeto que você abandona de 100 metros de altura, quando ele chega no solo, a velocidade dele é uma velocidade altíssima. Ele vai aumentando, e a cada intervalo de 1 segundo ele aumenta a sua velocidade, porque a gravidade é constante. Ok? Então, a letra B, falso. A letra C, durante a queda livre, certo? Aqui, os objetos caem com aceleração constante. Verdadeiro. Okay? Isso aqui é uma verdade. Então, durante a queda livre, tá? O objeto sempre, o que se mantém constante é a aceleração, que no caso é da gravidade. E a aceleração local, sempre considera a aceleração local. Por que eu estou falando assim? Porque normalmente aqui a gente considera a aceleração 9,98, né? E aproxima para 10 metros por segundo ao quadrado. Mas dependendo do local, certo? Essa aceleração ela pode ser menor. Por exemplo, em altitudes, cidades com altitudes a nível do mar muito alto, ela sofre uma variação um pouco menor, certo? E aí sempre a gente considera a aceleração local. Mas a letra C está correta, eu já posso marcar aqui sem problema algum. Beleza? Vamos seguir para a segunda questão, para a gente não perder muito tempo aí. Olha, segunda questão, eu vou ler rapidinho. Ó. Sobre o movimento de queda livre, tá? É incorreto a afirmativa que, veja só, incorreto, gente, importante. Durante a leitura das afirmações, sempre, se tiverem dúvida, volte para o anunciado lá da questão. Releia o que está perguntando. Porque é comum, quando a gente pede o incorreto, as pessoas marcam o correto. Marca a afirmativa correta. Por que isso acontece? Porque você está lendo as opções, por exemplo, primeiro aqui, letra A, né? Vou destacar aqui. Você começa a ler e acaba como é que eu vou dizer, esquecendo da pergunta lá em cima. Tá? Se desligando da pergunta. E aí acaba marcando a questão que é correta. Já por hábito mesmo, de marcar a correta, já acaba indo nela. Então, cuidado. Questões desse tipo, marca questão falsa ou marca questão incorreta, sempre dê uma releitura rápida lá em cima no anunciado da questão. Tá? E essa aqui é bem pequenininha o anunciado, então vai ficar fácil para vocês. Então, vou ler, vamos lá, vamos buscar qual é a incorreta. Olha, letra A. Graficamente, a variação da velocidade em relação ao tempo é uma reta ascendente. Verdadeiro,
Isso aqui é uma verdade, certo? A velocidade, como eu disse, ela vai aumentando em taxas iguais em função do tempo. Então isso aqui é verdadeiro, é uma reta que vai uma reta crescente, em ascendente. Letra B, o movimento de queda livre, olha só, é uniformemente variado, verdadeiro, certo? Ele está dentro do movimento ali uniformemente variado. Quando a gente está estudando, abordando, esse assunto de queda livre está sempre dentro desse conteúdo aí de movimento. Então, verdadeiro. Letra C. A trajetória, gente, de um corpo em queda livre, ela é retilínea, ou seja, linha reta, né? Vertical, claro, e orientada para baixo. Verdadeiro. Essas três afirmações aqui são verdadeiras, certo? Então, letra C não pode ser incorreta. Veja que ele quer incorreta. Só sobrou para a gente letra D, né? Mas eu vou ler aqui rapidinho. Ó. O corpo em queda livre apresenta a aceleração que aumenta a uma taxa constante. Verdadeiro. Certo? Ou, verdadeiro. Falso. Eu já estou confundindo, já ia confundindo aqui. Ele quer a opção incorreta. Veja, a aceleração, ela se mantém constante. Então, veja, esse termo aqui, constante, que ele usa aqui, está correto. Mas quando ele diz aumenta a uma taxa constante, ela não fica aumentando. Então, a aceleração ela é a mesma em todo o percurso de queda livre. Tá? Então, ele quer a opção correta, aqui, letra D, sem problema algum. Beleza? Vamos para a terceira questão, gente, e última, rapidinho aí. Qualquer dúvida, vocês podem voltar com calma e olhar as opções aí. Vou centralizar aqui a terceira. Deixa eu ajustar ela aqui um pouquinho, que a terceira é um pouquinho maior, né? Vou ler com calma aqui para a gente poder discutir, tá? Então vamos lá, terceira questão e última, para a gente finalizar essa parte de conceito aí de queda livre e tirar todas as dúvidas. Olha só. Foi vinculado, tá, na televisão, uma propaganda de uma marca de biscoitos com a seguinte cena. Vou destacar aqui, ó. Vou marcar aqui esse pontinho aqui. Um jovem casal está no mirante sobre um rio e alguém deixa cair lá de cima um biscoito, certo? Uma cena simples, né? Passado alguns segundos, ó, depois de alguns segundos, né, o rapaz se atira para o mesmo lugar, tá, de onde caiu o biscoito e consegue, aqui, agarrar no ar. Ou seja, ele pula depois de alguns segundos e consegue agarrar esse biscoito no ar. Continuando aqui. Em ambos os casos, a queda livre, as velocidades iniciais são nulas. A altura de queda é a mesma e a resistência do ar é nula. Para Galilei, certo? A situação física desse comercial seria interpretada como, ótimo, olha só, é de acordo com a teoria de Galileu, certo? Então, qual é a teoria de Galileu? Fala, se eu pegar dois corpos, certo? E abandonar eles da mesma altura, certo? Abandonar no mesmo instante, tá? Então, sei lá, eu tenho aqui um bloco, sei lá, e aqui eu tenho um biscoito, vamos supor, certo? Eu solto os dois da mesma altura aqui de queda livre, no mesmo instante. Se a resistência do ar for nula, certo? Que a gente considera a resistência nula, no caso de queda livre, os dois, tanto o bloco quanto o biscoito, vão chegar no solo ao mesmo tempo. Porque eles estão na mesma altura, não existe resistência do ar, que é o que pode atrapalhar, ou seja, como se fosse um vazio ali, o vácuo, então os dois vão chegar igual no solo. Essa é a teoria de Galileu aí. Então, de acordo com o comercial aí que foi descrito aí, tá aí, e a lei geral de queda livre, vamos discutir aqui as afirmações. Letra A. Então, de cara, gente, a gente já sabe, certo, que esse processo é impossível. Então, a dica que eu vou dar para vocês. Então, já é uma verdade. Esse comercial aí, ele é bem mentiroso, porque ele abandona o biscoito, depois de alguns segundos, o garoto salta, né, e consegue pegar esse biscoito. Então, isso é falso. É impossível fazer isso na prática, né? E de acordo com a lei aqui de Galileu, vamos ver qual é a opção que a gente consegue marcar aqui. Então, a letra A, ele fala, é impossível porque a altura de queda não era grande o suficiente. Não. A altura aqui, certo, não vai ajudar em nada aqui nesse caso. Porque, primeiro, de acordo com Galileu, os dois corpos têm que ser abandonados da mesma altura, do mesmo instante, da mesma altura. Então, se você coloca dois objetos em alturas diferentes e solta eles, aí já é uma outra comparação. Não é mais a lei de Galileu aí que a gente vai comparar. Tá? Então, isso aqui é falso. Letra B, ele fala, é possível. Veja, se a gente já sabe que é impossível fazer isso na prática,
essa afirmativa B e a letra C a gente pode cancelar. Já de cara, já para ganhar um tempinho aí, certo? Porque a gente sabe que é impossível. Então, vamos olhar apenas aquilo que é impossível. Letra A não pode ser, porque essa questão da altura aqui, como eu já disse, não obedece à lei de queda livre. Vamos ver a última. Só tem a letra D aqui, que é a única opção que a gente tem. Por opção, a gente já poderia marcar a letra D. Tá? Já vou deixar até marcado aqui. Porque a letra B e a letra C está falando que é possível. Isso é errado. Isso já é falso. De cara é falso. Independente da justificativa que ele der aqui. Vai ser falso. Eu já anulo duas opções. Então, a letra D é o que sobra, né? Mas eu vou ler para a gente analisar. Ó. Impossível porque a aceleração da gravidade não depende, olha, não depende da massa dos corpos. Isso é verdade, certo? Isso está dentro do conceito que eu falei lá no início de queda livre. Beleza, gente? Olha só, eu espero que vocês tenham entendido, relembrado aí, pelo menos o que é o conceito de queda livre, tá? Que ajuda vocês nas provas de vocês. Tá? Tenham calma na hora de interpretar. E inscreva no canal aí embaixo, gente. Não esqueça, porque assim que é possível eu vou estar colocando mais vídeos, certo? Ou teóricos ou de cálculo. E aí vocês já vão ser notificados e já vão receber na sequência, certo? Essas videoaulas aí com dicas e questões comentadas. Veja, essa forma de estudar questões, estudar física, é uma maneira muito prática de você revisar, certo, o conteúdo teórico sem precisar estar indo no livro toda hora. Tá? Então essa é uma estratégia de estudo aí para vocês. Beleza? Tchau. Bom estudo para vocês. Boa prova também para vocês. Tá? A gente se vê na próxima.